Olá, meus amigos, que a graça de Deus e o poder do Senhor, a paz que só Cristo pode dar, esteja agora entrando nessa tarde, na sua casa, no seu lar, entrando na sua mente, no seu coração, na sua alma e trazendo para você paz, segurança, alegria e comunhão com Deus. Estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento a esse projeto que nasceu no coração de Deus e veio para o meu coração e agora está também no seu coração, em nome de Jesus. E nós estamos aqui todos os dias, ou melhor dizendo, estamos aqui 3 vezes na semana, na segunda-feira, na quarta-feira e na sexta-feira, trazendo uma palavra de Deus para você, trazendo para você uma palavra de fé, de orientação, para que Deus ele venha te abençoar e para que você possa, através do poder de Deus, alcançar milagres, bênçãos e libertação. Quero convidar você a pegar um copo com água. Pega um copo com água e coloque aí perto do seu celular. Assim como o Senhor colocou as mãos sobre as águas do mar e abriu para que o seu povo pudesse passar. Assim como Jesus estendeu as suas mãos sobre as águas do mar da Galileia e mandou elas se acalmar, eu tenho certeza que Ele pode tocar nessa água que está aqui neste copo e aí no seu copo e usar ela para te abençoar. Daqui a pouco vamos orar, vamos consagrar essa água para a cura divina e libertação. Meus amigos, eu quero hoje trazer um tema muito importante, um tema que eu posso até dizer que é o nosso alvo principal desse projeto. Eu quero aqui falar sobre salvação da família, Salvação da família, porque a nossa família é o nosso tesouro, a nossa família é nosso bem maior, a nossa família é a coluna da sociedade, a nossa família é algo poderoso que Deus ele deu à humanidade. Por isso ela é tão combatida, por isso Satanás tem feito de tudo para acabar até com a família tradicional e tenta a todo custo inventar outros tipos de família, trazer outros tipos de relacionamento, querendo dar um nome de família, mas isso jamais irá mudar. O que Deus fez jamais irá mudar. A família tradicional é a menina dos olhos de Deus e Deus sempre estará com as mãos sobre a minha e sobre a sua família. Deus estará sempre cuidando para que a minha família e a sua família esteja estruturada, esteja bem e que tudo dê certo para nós. Meus amigos, eu quero aproveitar e ler um versículo da palavra de Deus que será a base dessa palavra hoje. Está escrito no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 1 e depois o versículo 7. Muito bom. Preste atenção. Diz assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Entrou Noé e os seus filhos e sua mulher e as suas mulheres, ou seja,
e as mulheres de seus filhos com ele na arca por causa das águas do dilúvio. Eu quero ler novamente o versículo 7, que é muito importante, que diz assim: entrou Noé e os seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca por causa das águas do dilúvio. Meus irmãos, a palavra de Deus diz no livro de Gênesis, também capítulo 6, que o mundo na época de Noé se corrompeu. A humanidade se corrompeu de tal forma, a maldade do homem cresceu de maneira tão assustadora, que lá no livro de Gênesis capítulo 6 diz que os pensamentos dos homens eram mal continuamente, ou seja, todos os dias, a todo minuto, os pensamentos da humanidade na época de Noé era só o mal, era só destruição, era somente coisas ruins, coisas malignas, era pecado de todo tipo. E a Bíblia diz que aquilo ali cresceu de tal forma que subiu como se fosse um cheiro ruim diante dos narizes ou diante das narinas do Senhor Deus. E a Bíblia diz que isso pesou no coração de Deus, e Deus então decidiu colocar um fim naquela humanidade daquela época, enviando suas águas sobre toda a terra durante 40 dias e 40 noites. E com aquelas águas Deus iria então fazer perecer tudo que respirava na face da terra. Todos os animais, todo tipo de animal, todo tipo de ser que respirasse, inclusive os homens, iria perecer, porque havia somente mal. Mas a Bíblia diz que Deus, em meio a tanta maldade, em meio a tantas pessoas praticando o pecado, praticando o mal, Deus encontra no meio daquele mundo uma família. E especialmente encontra um homem, que a Bíblia diz que era justo, que era um homem que temia Deus e que confiava em Deus. Esse homem se chamava Noé. A Bíblia diz que Deus então chama Noé e diz para ele: olha, Noé, eis que eu vou destruir toda a terra, todo ser que há na terra, enviarei um dilúvio que irá submergir tudo que respira, e todas as almas viventes na terra irá morrer, irá perecer. Mas eis que eu tenho te contemplado, eis que eu tenho visto também a sua família, e por causa daquilo que você tem sido, por causa daquilo que você tem praticado, por você crer em mim e ter sido um homem justo até esse momento, eis que eu providenciarei um meio pelo qual não só você, mas também a sua família, sua esposa, seus filhos, suas noras e tudo que for seu, eu irei salvar toda a sua casa. E Deus fala para Noé: e o meio pelo qual eu vou salvar você e a sua família dessas águas e dessa destruição que está vindo sobre a terra, será uma arca muito grande. Eu te irei instruir como você irá construir essa arca. Eu vou te passar as medidas, vou te passar o material, vou te passar tudo. E você, seguindo o que eu te mandar, como construir essa arca, você e a sua família será salvo.
Meus irmãos, a Bíblia diz que Noé acreditou naquela palavra e ele então começou a preparar madeira e Deus foi colocando na mente dele as medidas, a maneira de cortar as tábuas, a maneira de encaixar uma na outra, a maneira de colar por dentro e por fora. Deus providenciou tudo, porque quando Deus ele quer salvar a nossa família, Ele providencia tudo, Ele prepara tudo. E a Bíblia diz que Noé então finalmente terminou aquela arca. E durante o período que ele estava construindo a arca, aquela humanidade, aquele povo à sua volta, começou a zombar dele, começou a rir dele, começou a criticá-lo, dizer que ele já estava ficando louco, porque naquela época o homem vivia muito mais do que hoje. Noé já tinha 600 anos. Que coisa, hein? Quem dera, pastor Luiz, viver 600 anos. Se viver até os 100, já vou ficar feliz demais, agradecido, né? Não que eu mereça, mas seria pela misericórdia de Deus. Mas Noé já tinha 600 anos. E as pessoas começaram a zombar dele e dizer que ele estava louco. Mas ele continuava pregando e anunciando: olha, está vindo aí uma grande tempestade, muitas águas, durante 40 dias e 40 noites irá água sobre a terra, virá, tudo vai morrer, e eu estou preparando essa arca aqui, e você pode entrar nessa arca comigo. Eu acredito que Noé convidou o seu vizinho, convidou o vizinho da direita, da esquerda, convidou a todos que passavam ali, mesmo criticando, mesmo rindo, zombando. Noé os convidava e dizia: venham para cá, estejam comigo, quando as águas começar, vocês poderão se salvar, e também a sua casa, a sua família. Mas ninguém deu ouvido a Noé. Somente sua esposa, seus filhos, suas noras é que creram nele e o ajudaram, o apoiaram. Noé, por mais que se esforçou, por mais que lutou, por mais que pregou aquela palavra, ele não teve sucesso, ele não conseguiu salvar a humanidade na sua época. Ele entra então, quando começa aquelas águas, aquela chuva, ele entra na arca, já tinha preparado tudo, colocado os animais que Deus mandou lá dentro, e Deus disse: olha, para que vocês não tentem sair e se perder e morrer, eis que vou lacrar essa arca por fora, e só quando eu determinar, essa arca irá se abrir. Nada irá sair de dentro e também nada irá entrar aí. Vocês estarão seguros, salvos. E assim aconteceu. A família de Noé foi salva, mas aquele mundo se perdeu. Noé não conseguiu salvar aqueles milhares de homens, mulheres, jovens e crianças, mas ele conseguiu salvar a sua casa e a sua família. Eu quero dizer para vocês: milhões de anos se passaram e a humanidade volta a se tornar a mesma coisa que era na época de Noé. A mesma maldade, os mesmos pensamentos ruins, malignos, continua crescendo nos dias atuais. As mesmas violências continuam sendo praticadas. Você olha ali no jornal, você liga a televisão e o que se fala é só de morte, é só violência, é só drogas, é só a maldade imperando. Pessoas se corrompendo por causa de coisas materiais. Pessoas matando umas às outras por causa de um celular, por causa de 10 reais, R$1. Pessoas matando umas às outras por causa de bens materiais. Estamos vendo aí filhos se voltando contra os seus pais, pais se voltando contra os seus filhos.
Vemos irmãos se odiando, se degladiando dentro de casa. Nós temos visto o pecado crescer de maneira assustadora. O que a gente ouvia falar antigamente e que assustava a gente, hoje se tornou algo comum. Hoje se tornou moda. Hoje, através de programas, de novelas, de filmes malignos que são mostrados na televisão, nas emissoras, nos celulares, nas redes sociais, a família tem se corrompido, a humanidade tem se corrompido, o mundo está caminhando de mal para pior. E é por isso que a cada dia as tempestades, os dilúvios de epidemias, de doenças, de misérias têm vindo sobre a nossa terra. E nós temos visto aí esse vírus destruindo tantas pessoas, destruindo tantas famílias, levando embora pessoas que amamos, pessoas que era a coluna da família, pessoas que era o provedor da casa, indo embora, e esposas ficando desamparadas, filhos órfãos, lares destruídos, pessoas perdendo o emprego, pessoas que já não sabem mais o que fazer. E isso tem constrangido a todos nós. Isso tem trazido tristeza ao nosso coração. Eu acredito que se você é uma pessoa boa e que ama o próximo, o que você está vendo aí à sua volta, o que você está vendo acontecendo no mundo, tem trazido lágrimas aos seus olhos, tem trazido tristeza ao seu coração. Eu acredito que você gostaria, meu irmão, de ter a solução para isso aí. Eu sei que eu e você gostaríamos de ter aqui agora a cura dessas enfermidades. A gente gostaria de ter agora um meio para poder salvar o nosso mundo, para salvar a humanidade da nossa época. Eu e você gostaríamos de salvar também a humanidade, salvar o mundo que hoje vivemos. Mas eu quero dizer para você, assim como Noé, eu e você não temos condições de salvar este mundo ou salvar toda essa humanidade, porque a Bíblia diz que, infelizmente, largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Apertado, estreito, difícil é o caminho que conduz à vida eterna, e poucos são os que se acertam por ele. Então, eu e você, por mais que venhamos nos esforçar, não podemos salvar este mundo que está com os dias contados. Essa humanidade está chegando ao fim. Este mundo que nós conhecemos, da maneira que ele existe, está para acabar. Jesus está chegando. A Bíblia diz que Deus não iria suportar o mal para sempre aqui nessa terra. Meus irmãos, se não podemos salvar completamente esse mundo, vamos então lutar para salvar a nossa casa, a nossa família. Porque assim como na época de Noé, temos sido zombados, criticados, temos sido chamados de loucos, pessoas têm rido quando você fala de Jesus, quando você diz que Jesus pode salvar, que Jesus é o Salvador, pessoas têm rido, zombado. Então, por isso,
nós também não podemos salvar muita gente, mas que venhamos a esforçar para salvar o máximo de pessoas que nós pudermos, o máximo de famílias que nós pudermos, vamos lutar para salvar. Na época de Noé, o Senhor providenciou a arca para ele. A arca tinha um número contado de pessoas que cabiam lá dentro, um número de animais que cabiam lá dentro. Mas Deus, ele é tão poderoso, tão amoroso, tão maravilhoso, que no livro de Mateus 3,16, no livro de João, melhor dizendo, João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus é a arca dessa geração. Jesus é a arca infinita e que cabe toda a humanidade, se assim a humanidade quiser entrar nela. Jesus é a arca dos nossos dias para salvar a minha e salvar a sua família. Ainda hoje, eu e você e a nossa casa, a nossa família, podemos ser salvos, porque Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, entrará e encontrará pastagem. Jesus disse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Hoje, meu irmão, se eu e você abrirmos a porta da nossa casa e convidar Jesus, ele irá entrar e irá salvar a nossa família. Você pode salvar a sua família. Aí você diz: pastor, eu tenho lutado, eu tenho me esforçado, como é que eu posso salvar a minha família? Eu não posso obrigar o meu marido a aceitar Jesus, a minha esposa, eu não posso obrigar os meus filhos, a minha nora, os meus netos. Obrigar você não pode, eles entrarem pela arca chamada Jesus. Mas você pode orar, você pode jejuar, você pode ler a palavra de Deus. Eu conheci uma família no bairro Santa Mônica, em Belo Horizonte, que todos os dias, às 18 horas, não importava o que eles estivessem fazendo, eles paravam e reuniam pai, mãe, esposa, filhos e netos, reunia na sala, dobravam o joelho e orava o Salmo 23. E não importava quem chegasse ali, qual visita chegasse ali, era convidado a dobrar o joelho e orar junto com eles. Isso aí, meu irmão, é atitude de quem quer salvar a família. Isso é atitude da esposa, do marido, do pai, da mãe, do filho, da pessoa que quer trazer salvação para dentro da sua casa. Eu pergunto a você, no seu dia a dia, você tem pregado aí dentro da sua casa? Você tem falado de Jesus? Ah, pastor, meu marido não gosta, meu filho não gosta. Pregue a si mesmo. Anuncie Jesus, a arca, através de hino. Você está aí lavando a sua roupa, está aí preparando a sua comida? Liga o seu som, coloca música evangélica que fale de Jesus. Coloque sua televisão em programas evangélicos. Dê um tempinho nos filmes. Dê um tempinho nos programas de culinária, nas novelas. Ligue a sua televisão em programas que estejam pastores pregando, pessoas orando, pessoas falando de Deus. É assim que você vai salvar a sua família. Por enquanto não está sendo permitido. Mas depois que a vacina for lançada, que as pessoas já estiverem sendo vacinadas contra este vírus, que for liberado, convide pessoas, faça culto dentro da sua casa,
traga pessoas para dentro do seu lar para cantar, orar, pregar. Foi assim que minha mãe fez e levou minhas irmãs para a igreja, e eu também fui para a igreja, porque sempre tinha pessoas pregando e fazendo culto lá. No início, nós não queríamos. O pessoal da igreja entrava pela porta da sala, nós fugíamos pela porta da cozinha. Quando dava, a gente escondia para a cama ou no banheiro, porque a gente não queria. Mas a minha mãe não desistiu. Ela insistiu, orou, jejuou, pregou. E nós fomos salvos. Minhas irmãs foram salvas. Eu disse um dia para minha mãe: olha, minha mãe, se depender de mim, a senhora viveu morrer para mim aceitar Jesus, a senhora vai morrer, porque eu nunca vou aceitar Jesus. Só que a gente não sabe do dia de amanhã. Eu falei isso, e daí 3 meses eu estava na igreja. Com 6 meses já tinha me batizado. Com 1 ano já estava no seminário, fazendo seminário. Fiz seminário e já tem 39 anos que eu sou cristão, 37 anos que eu sou pastor, e nunca me arrependi, e só me arrependo de não ter ido para a igreja desde bebezinho. Mas desde a idade dos meus 18, 19 anos, eu estou nessa arca chamada Jesus. Meus irmãos, que essa palavra fique no seu coração. Eu e você não podemos salvar a humanidade, mas nós podemos salvar a nossa casa. Não se desanime. Não importa se é só você que é cristão aí. Não importa se você tem ouvido julgamento, condenação da boca do seu marido, da sua mãe, do seu pai, dos seus amigos. Não importa se a sua família te critica. Eu também fui muito criticado quando me converti. Meus irmãos diziam: olha, muda para a igreja, pega a sua cama, pegue o seu travesseiro e vá para a igreja. Quando eles viam eu lendo a Bíblia, eles diziam: você vai ficar louco, todo mundo que lê a Bíblia fica louco. Eu até agora não fiquei, só louco por Jesus, né? Então, meu amigo, confie em Deus, busque a Deus, ore, jejue, levante de madrugada. A Bíblia diz que Jó jejuava pelos filhos dele. Ele nem sabia se os filhos estavam errando ou pecando, mas a Bíblia diz que Jó jejuava pelos filhos e falava: Senhor, eu estou jejuando para o Senhor, porque porventura os meus filhos possam estar praticando mal e fazendo mal. Então, você quer que sua família seja salva? Faça ao menos um dia de jejum na semana por ele. Pague o preço. Muitos dizem: olha, Jesus já pagou o preço, eu não tenho que pagar mais preço. Temos que pagar preço sim, meu irmão. Temos que levantar de madrugada, temos que ir para um monte, temos que orar, que jejuar, temos que chamar de bênção quando eles são rebeldes, quando eles te fazem raiva. Paga o preço. Em vez de amaldiçoar, jogar praga, chamar de trem, capeta, atentado, diga que ele é bênção. Diga que ele é servo de Deus, diga que ele é herança de Deus, profetiza coisas boas. É assim que eu e você vamos salvar a nossa casa, a nossa família. Josué, também diante de um mundo se corrompendo, um dia ele tomou uma decisão e ele disse para aquele povo, para aquela humanidade da sua época: se vos parece servir ao Senhor, eu, contudo, e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa se seus vizinhos, seus colegas, seus parentes não queiram servir o mesmo Deus que você está servindo. Tome a decisão e diga: vocês não querem? Não querem seguir a Jesus? Não querem entrar na arca para a salvação? Tudo bem. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre sua vida. Vamos orar, vamos falar com Deus. Segure agora esse copo com água e eu vou estar orando para que haja salvação, para que sua família se converta, para que a sua família entre na arca chamada Jesus. Vamos orar?
Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, poderoso Pai que está no céu. Ó meu Deus, assim como Noé, nós estamos diante de uma humanidade perdida, uma humanidade corrompida pelo pecado. O mundo está caminhando de mal para pior, meu Pai. Tanta violência, tanto pecado, tanta destruição. Meu Deus, mas o Senhor, que é Pai de misericórdia, é Deus amoroso. Assim como Noé, o Senhor também preparou uma arca para mim, para a humanidade, para a nossa família, e essa arca é Jesus. Meu Deus, nos ajude a entrar nessa arca e levar a nossa casa, a nossa família. Traz salvação para dentro do nosso lar, Senhor. Liberta, Senhor, meu Deus, o pai, a mãe. Liberta o filho, a filha, o irmão, o genro, a nora, o sobrinho, o neto. Salva, meu Deus, essa casa. Salva essa família, meu Deus. Liberta, meu Deus, este lar do pecado, da prostituição, do adultério, da macumbaria, da feitiçaria, do homossexualismo, meu Pai. Liberta, Senhor, meu Deus, este lar da idolatria, meu Deus, da feitiçaria. Salva essa casa, salva essa família, meu Deus. Eu profetizo nessa tarde, ó Deus, prosperidade, paz, libertação, Senhor, bênção sem medida para este lar, para essa família. Eu oro em favor da minha irmã, Senhor, Valdirene, e toda a sua casa, a sua família. Eu oro, Senhor, em favor da minha irmã Socorro, da cidade, meu Deus, de Peçanha, e também pelos seus filhos, o Bruno, o Tiago, a Letícia, a sua mãe Maria Neuza, o seu irmão Claudinei, e os demais membros dessa família. Meu Deus, salve o nosso lar, salve a nossa casa, e todo aquele, meu Deus, que assistir essa live hoje ou no decorrer do dia e da semana, salva também essa pessoa, salva o lar, salva a família. Coloque aqui, Senhor, nessas águas deste copo o teu poder, a tua virtude para a cura divina e libertação. Eu consagro essa água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Pode tomar dessa água em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, nós estamos chegando ao final. Hoje eu avancei um pouquinho, né? Os minutos ficou um pouquinho grande. Na próxima vamos tentar diminuir, né? Para você ter paciência de assistir ou de mandar para outra pessoa. Muito obrigado pela presença de vocês, irmã Socorro, irmã Valdirene, e a todos que têm nos apoiado. Continue divulgando, continue falando do projeto Oração Meio-Dia para outras pessoas. Quero aqui dizer para vocês que amanhã, dia 14, amanhã é um dia muito especial para mim, porque amanhã é o dia daquela pessoa que me trouxe a este mundo, que eu amo tanto, porque me deu a vida 2 vezes, quando me pôs neste mundo e quando me levou para a igreja, insistiu comigo, pagou o preço, não desanimou até que eu fosse para a igreja. Amanhã é o aniversário da pastora Ivanildes Barbosa Alonso. Pastor Ivanilde, minha mãe, estará completando amanhã 86 anos. Oh, glória a Deus. Ei, minha mãe, se eu chegar aí, tá bom, né? Tomara que eu chegue. E tomara que eu passe, né? Eu quero ficar veinho, cabelo branco. Cabelo eu não sei, né? Já tá acabando. Mas pelo menos o restinho que ficar, que fique branquinho também, né? Ao lado de alguém também muito especial que está nessa live, né? Que possamos ficar velho, né, minha querida? Juntinho. Deus abençoe. Meus amigos, até amanhã, ou melhor, até sexta-feira, em nome de Jesus. Um grande abraço, fique com Deus.
Que a paz do Senhor, a graça e a salvação de Deus esteja no seu lar, na sua casa, na sua família. Que Deus abençoe. Até amanhã, até quarta-feira, em nome de Jesus. Um grande beijo. Que a bênção do Senhor esteja na sua vida.